A paz, igreja. Louvado seja o Senhor. Como Deus é maravilhoso pegar a gente, um grãozinho de areia tão minúsculo, e fazer a gente sentir o poder dele. Deus é incrível, glória ao Senhor. Dá vontade de orar e orar e orar agora. Vontade de continuar na presença do Senhor, aleluia. Bendito é o Senhor. Mas vamos falar com o Senhor, se alimentar mais um pouquinho, aleluia. Vamos abrir em 1 Samuel, capítulo 25. Eu vou fazendo um resuminho, tá, irmãos? Em 1 Samuel, Davi, ele vai para o deserto. Ele vai para o deserto de Parã, assim que Samuel falece. E lá ele ouve que Nabal estava lá tosqueando umas ovelhas. E ele se lembra, nesse momento, que ele tinha feito um bem para os pastores de Nabal. Então, ele pegou e queria receber um bem pelo bem que ele fez, né? Então, ele pegou e mandou os seus servos para ir ao encontro de Nabal e pedir um favor. Só que Nabal, vamos ver no versículo 3, a gente vê quem é Nabal. Está assim: e era o nome deste homem Nabal, e o nome de sua mulher Abigail. E era mulher de bom entendimento e formosa. Porém o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Calebe. Então, vamos verificar, descendo um pouquinho, no versículo 10, qual foi a resposta de Nabal do pedido em relação ao pedido de Davi. E tem lá o versículo 10. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: quem é Davi e quem o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, e cada um foge a seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água, e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores, e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? Então os mancebos de Davi se tornaram para o seu caminho, e voltaram e vieram, e lhe anunciaram tudo conforme todas estas palavras. Pelo que disse Davi aos seus homens: cada um cinja a sua espada, e cada um cingiu a sua espada, e cingiu também Davi a sua. E subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Porém, um dentre os mancebos o anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto a saudar o nosso amo, porém ele se lançou a eles. Todavia aqueles homens têm sido muito bons, e nunca fomos agravados deles, e nada nos faltou em todos os dias que conversamos com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, assim de dia como de noite, todos os dias que andamos com eles apacentando as ovelhas. Olha, pois, agora, e vê o que hás de fazer, porque já de todo entendimento está o mal contra o nosso amo e contra toda a sua casa. E ele é um tal filho de Belial que não há quem lhe possa falar. Aqui, irmãos, Abigail, sua esposa, que dá para verificar que ela que foi sábia em suas palavras, sábia no entendimento, ela pegou, não poderia agora se submeter ao seu esposo, como mulher também naquela época, mas ela correu, ela se apressou para ir ao encontro de Davi. No versículo 24, a gente verifica aqui que ela pegou essa transgressão para ela. Ela pegou esse pecado como sendo para ela, e com palavras de sabedoria, com palavras ungidas, ela pegou e foi com inteligência, falando com Davi o que poderia ocasionar. Vamos ver o versículo 24. E lançou-se a seus pés e disse: ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva. Meu Senhor, agora não faça este homem de Belial, a saber, Nabal, impressão no seu coração. Porque tal é ele, qual é o seu nome? Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele, e eu, tua serva, não vi os mancebos de meu Senhor que enviastes. Agora, pois, meu Senhor, vive o Senhor e vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue e de que a tua mão te salvasse. E agora, tais quais Nabal, sejam os teus inimigos.
e os que procuram mal contra o meu Senhor. E agora esta é a bênção que trouxe a tua serva, meu Senhor. Dê-se aos mancebos que andam após as pisadas de meu Senhor. Perdoa, pois, a tua serva esta transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme a meu Senhor, porque meu Senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se tem achado mal em ti por todos os teus dias. Aqui a gente vê que a Abigail, ela reconhece Deus em Davi, ela reconhece que a guerra era perdida, porque ele estava diante do Senhor. E assim, com inteligência, ela foi, falou com Davi, se prostrou, praticamente ela assumiu essa culpa, né, esse pecado, pedindo perdão por ela e por várias e várias vidas. Ela foi a Davi e eu vou resumir, gente. Ela foi até a Davi e ela deu um alerta como muitas e muitas vezes nós recebemos aqui na casa do Senhor. Nós que assumimos com Jesus, nós vivemos num ministério de muito amor. Tivemos muitas orientações, orações. Quantas vezes pedimos socorro, quantas vezes fomos ouvidos e continuamos sendo ouvidas hoje ainda pela pastora Kel, atendendo todo mundo. Bendito é o Senhor, que é uma pessoa sábia do Senhor, ungida de Deus, aleluia. Então a gente pode verificar que nós podemos, nesse momento, escolher, nós podemos ser como Abigail, nós podemos ser como ela, abrindo o coração, clamando por sabedoria, por inteligência, por entendimento, para usar nossas palavras para salvar alguma alma, para salvar uma vida, no meio de tantas mentiras, no meio de tantas palavras que torcem as verdades, que a gente possa estar nesse meio e falar realmente o que vem de Deus, não simplesmente ir concordando com tudo que a gente está ouvindo, mas que a gente possa ouvir a voz do Senhor, que a gente possa estar atento ao Senhor, que o quebrantamento entre em nossos corações, que o quebrantamento do Espírito Santo entre em nossas vidas e que a gente seja atento à voz do Cristo, atento à voz do Senhor, para ser usado completamente por Ele, para que nesses momentos, que era um momento único praticamente, era um momento ou que ela corria igual ela fez, sem olhar para a direita, sem olhar para a esquerda, e correr para salvar a sua vida, e quantos inocentes que iam morrer nesse momento. Mas bendito é o Senhor, porque ela não pensou duas vezes. E assim temos que ser nós, irmãos. Temos que correr para o Senhor, correr para ouvir a palavra do Senhor. Veio uma palavra, essa palavra não está de agrado com o Senhor. Você não é a palavra que você vê que não é verdadeira, distorce. Vamos buscar o Senhor, verificar se realmente é o correto, se é o correto que está de acordo com Cristo. E vamos não pensar, não submeter a ninguém, mas simplesmente ouvir a voz do Senhor, em nome de Jesus. Ouvir os alertas que são dados para nós, quantos aconselhamentos, quantas orações, quantas vezes estamos para cair num buraco, pedimos socorro e ajuda, e quantas vezes a gente nem sequer não ouve. Finge que ouve, mas não obedece, não segue a palavra do Senhor, não segue quem estava buscando, você não escuta. Quantas vezes nós falhamos e depois nós viemos correndo, chorando, todos machucados, desfolados. Vamos, no primeiro lugar, se arrepender, por ter um coração como o do Senhor, procurar estar na presença do Senhor, procurar, porque nós não temos tanto tempo, o Senhor já está voltando e glória a Deus. Eu acho que bendito seja o Senhor, quanto antes formos, eu acho que é até melhor. Bendito é o Senhor, fugimos da perseguição e já está com o Senhor na glória, né? Eu acho que vai ser uma bênção, bem maravilhoso seria antes, né? Mas cada um tem a sua opinião. Mas bendito seja Deus, aleluia. Ou nós podemos ser como Davi. Davi aqui, ele ficou irado, ele queria, no momento, fazer a justiça com as próprias mãos. Ah, não, eu fiz o bem, eu quero receber o bem. Mas quantas vezes nós fazemos o bem, quantas vezes e nós não recebemos, mas temos que entregar na mão do Senhor, porque a justiça de quem vem é só do Senhor. Nesse momento ele podia sujar as suas mãos, matando vários inocentes, matamos vários filhos do Senhor, mas Deus o impediu. Ele
ele ouviu a voz daquela que foi usada para levar para elas o alerta, para levar a palavra da verdade, para mostrar que ele ia errar, que ali ele ia pecar, e ele deu ouvidos. Então, muitas vezes precisamos ser como Davi, dar ouvidos à voz do Senhor, atentar-se ao Senhor Jesus. Bendito é o Senhor, e glória a Jesus, bendito é o Senhor. Glória a Deus. Eu ia ler mais, mas eu não sei se vai ficar muito comprido. Então, bendito é o Deus. Vou dar uma puladinha rapidinha no versículo que tem aqui. Eu marquei, mas eu perdi. Vamos lá. Em João. João 8,47, aquele que pertence a Deus, ele ouve a voz, ouve o que Deus tem a dizer. Vamos lá, 8,47, João 8,47. Quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Jesus disse isso aos fariseus. Então, quantas vezes nós teimamos e teimamos para queremos que uma pessoa entenda a voz do Senhor, escute a voz do Senhor, e não conseguimos, porque não são do Senhor. Mas quantos estão aí necessitados, quantos estão carentes, quantos precisam das nossas palavras, não nossa, mas que vem de Deus. Então vamos ser usados pelo Senhor, para levar a palavra, para levar a boa nova. Não vamos deixar ser engolidos pelas aquelas ondas que vêm de mentira, pelas ondas que vêm de falsa, falando o que foi dito que não foi, que foi pregado que não foi. Vamos nos atentar a ver a verdade, a buscar na palavra, a buscarmos a obediência, a buscarmos a sabedoria, a verdade em Cristo. Que o Senhor possa nos encher do Espírito Santo, que o Senhor possa nos dar mansidão, que Deus possa nos dar capacidade, que possamos ser como Abigail, correndo na direção do servo de Deus, para que ela seja livrada também. Ela ia morrer, e assim todos aqueles, enquanto os inocentes que também não iam morrer, e assim também poupou ele de um pecado. Assim nós podemos tanto nos ajudar, como ajudar aqueles que estão ao nosso lado, tirando da presença do Deus, diante da presença do Senhor, aleluia. Que o Senhor esteja com cada um de nós nesse instante, aleluia. Que o Senhor encha-nos do Espírito Santo de Deus, que o derramar do Espírito Santo seja em nossa vida, porque eu posso dizer, meus amados, que não há mais nada importante do que Jesus, aleluia. Não há nada que tenha mais valor do que o Senhor. Então não adianta deixar a ira tomar conta, ou o seu ego, o egoísmo de tomar conta do teu coração. Que entra o Senhor Jesus Cristo, e que Ele invade a nossa mente, e que a gente não saia da direção de Cristo, não saia do caminho do Senhor. O nosso foco precisa ser Cristo, o nosso foco precisa ser o Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo invada-nos, encha-nos com o seu poder, encha-nos com a sua graça. Que o que eu posso mais dizer é que ultimamente eu mais tenho falado, pedido ao Senhor, é o quebrantamento, porque Ele vem. Sem o quebrantamento do Espírito Santo, meus amados, nós não conseguimos ser obedientes, nós não conseguimos estar direto com o Senhor. Rapidamente a gente se desvia, rapidamente tem um assunto, tem um a fazer, tem uma distração, rapidamente a gente se afasta. Mas a gente tem que se estar presente ao Senhor, correndo aos braços de Cristo. Que o Senhor nos invada, que o Senhor sustenta agora cada um de nós, que sejamos como os servos de Deus, firmes na promessa de Cristo, firmes no caminho de Cristo. Jesus já está próximo, aleluia, e eu quero estar presente, eu quero estar indo, correndo com Jesus, aleluia. E assim a igreja, glória a Deus, que o Senhor esteja com cada um, bendito seja o nome do Senhor Deus, aleluia. Que nossos ouvidos estejam atentos à voz do Senhor, que o nosso coração esteja ligado em Cristo a cada momento, que o Senhor faça-nos sermos instrumentos usados cada vez mais para levar esse evangelho, que o Senhor arranca tudo que não vem dele, que o Senhor tire tudo aquilo que não vem dele, tudo que o desagrada, menor que seja, por mais simples que seja, nosso pensamento pode num instante do outro desagradar o Senhor, mas que a gente corra para os braços
braços do Senhor. Corra imediatamente, porque somos falhos, somos pequenos, muito pequenos para sentir esse poder de Deus, para sentir a grandeza do Senhor. Meu Deus é imenso, não conseguimos nem suportar tanto poder. É maravilhoso estar ao lado de Cristo, é maravilhoso estar ao lado do Senhor. Que o Senhor invada o coração de cada um, que o Senhor dê para cada um aquilo que é o melhor, aquilo que é mais gracioso, que seja para você, para mim, para sermos felizes com Cristo, aleluia, porque a nossa alegria está em Jesus, que possamos ser instrumentos do Senhor, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Perdoa, são poucas as palavras, eu dei uma resumida, mas desejo que o Senhor esteja com cada um, que não se desviem, nem para a direita, nem para a esquerda. Não importa a quantidade de palavras, não importa quantas são as frases que você escute, ao sair daqui, nos seus lares, com as suas famílias, não importa o que vocês escutem, meus amados, não desfaleçam, se agarrem em Jesus Cristo. Hoje eu só posso dizer, se mantenha em oração, se mantenha na presença do Senhor, porque não há mais nada que pode nos segurar, manter firmes durante toda essa luta e perseguição que vai ter, se não for o próprio Senhor, se não for o próprio Jesus. Então que o Espírito Santo de Deus, Ele nos invada, que a gente caminhe com o Senhor a cada instante, que Ele esteja em primeiro lugar em nossa vida em todo momento, aleluia. Como é lindo estar na presença de Cristo, como é lindo estar na presença do Senhor, que sejamos instrumentos usados por Deus, que Deus nos limpe por dentro e por fora, que nos revista da couraça do Espírito Santo, que não seja o nosso falar, mas seja o falar de Deus em nossas vidas, que o nosso eu caia, o nosso orgulho, que o Senhor entra, que o Senhor purifica, que o Senhor faça a obra e o milagre. Permita a unção do Senhor, não deixe a inveja tomar conta, não deixe o orgulho tomar conta, não deixe o egoísmo tomar conta, que agora o Senhor entra, que seja uma só união, numa só fé, num só amor, que entre o Espírito Santo de Deus, que essa igreja fique cada dia mais linda, cada dia mais purificada no Senhor, que Deus alcance em nome do Senhor Jesus a cada um, aleluia, em especial minha amada pastorinha Kel, que Deus alcance, que o Senhor a abençoe, que seja a vontade de Deus na sua vida, minha amada, não seja a vontade de ninguém, só do Senhor, e que o Senhor faça resplandecer-te cada vez mais, aleluia, que seja cada vez mais usada pelo Senhor, seja cada vez mais salve mais almas cada dia mais, seja restaurada e fortalecida, porque a dor é imensa, mas o Senhor Deus, Ele é maior, é Ele que nos mantém em pé, aleluia. Que o Senhor esteja com cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Jesus. De Noé, que nós estaríamos como nos tempos de Noé, onde as pessoas, elas casavam e davam-se em casamento, aí mostra as trocas de cônjuge, né? Não é um casamento só, aí mostra o que está acontecendo. Gente, por dia eu recebo de conhecidos, assim, ora pelos meus filhos porque estão divorciando. A palavra divórcio está tomando conta. E não se trata de incompatibilidade, não se trata de traição, né? Depois torna-se uma traição, mas trata-se simplesmente que um não cabe mais na vida do outro. E nisso eu tenho orado mais ainda para os que estão debaixo do meu cajado, do nosso cajado, porque não é fácil, né? Vocês estão sob ataque do inimigo, desde um casamento mais jovem, quanto um casamento de pessoas mais maduras, todos estão sob o ataque do diabo. E essa campanha que nós vamos começar no dia 12, eu creio que vem bem a calhar, porque nós vamos precisar muito saber lidar
com o novo formato que nós mesmos em Cristo estamos tendo, né? Eu não estou falando o novo formato da família que o mundo está oferecendo, né? Debaixo de divórcios, homossexualidade. Eu não estou falando desse contexto, eu estou falando de nós mesmos que estamos vivendo uma santidade em Cristo, que viemos para Jesus e depois que vieram para Jesus estão vivendo uma santidade no Senhor. Nós estamos vivendo uma nova realidade, uma realidade de um mundo que não faz parte, né, do nosso contexto. Meu querido, pode sossegar, nós estamos aqui, depois você tira a fotinho, fica de boa agora. Debaixo de outro contexto, aonde nós estamos vivendo um mundo que a gente não sabe se vai ter uma terceira guerra mundial, né? E ainda que não venha a ter, ainda que façam um acordo agora lá na Rússia, a gente sabe que já vai vir como uma onda financeira sobre os nossos empregos, sobre os nossos negócios, e vai ter uma grande mudança em horários, porque vocês que trabalham em escritórios vão ter que se dedicar mais para não perder o emprego, para a empresa não falir. O autônomo corre muito risco, porque uma sociedade que se perde emprego, o autônomo ele passa a ter muito mais gente na rua trabalhando e menos dinheiro no bolso das pessoas. Então vai afetar todos os lados, né? E a gente vai ter que investir muito mais o que? Capacidade, tempo, e nisso a família vai estar bastante vulnerável. A família vai estar vulnerável aos ataques pela internet, né? A família vai estar vulnerável aos ataques porque com a tua ausência, homem e mulher de Deus, a tua esposa ou teu esposo vai se sentir sozinho. E se eles não tiverem um propósito em Deus, sempre vem aquela pessoa dominada pelo diabo oferecendo a amizade. Começa com uma simples amizade, um chorar no ombro do outro, né? E aonde começa a vir Satanás tomando conta da emoção. É fácil a gente falar assim, aquela pessoa não presta, gente. Quando as pessoas entram nessa parte vulnerável do emocional dela, ela se torna presa fácil, né? Por mais que ela teima, quando ela está na mira do diabo, é um momento perigoso. E a igreja, ela não está para assistir o que acontece e criticar. A igreja, ela tem que vir já como um remédio antes que aconteça, né? A igreja, ela tem que preparar as pessoas, que não adianta agora, por exemplo, o presidente gente, esqueci o nome do país, Ucrânia, né? Da Ucrânia sair dando armas para os seus civis. Por quê? Não sabe quem é russo, vocês estão acompanhando? Não sabe quem é russo, não sabe quem é ucraniano. Não sabe quem é soldado, quem é civil, né? Então, não adianta na última hora a gente dar uma arma na mão das pessoas que pode tornar-se até mais perigoso, né? Trabalhar embaixo do desespero. Eu creio que todos nós aqui que sobramos, nós subimos com Jesus, para se dizer melhor, e permanecemos, somos pessoas que estamos passando por um refinamento do nosso Deus já por décadas. Por décadas, né? Nós estamos passando por um processo de crescimento que eu creio que, se nós atravessarmos mais um pouquinho, eu não estou falando de crescimento ministerial, porque eu nem acredito que daqui a algum tempo nós vamos poder ter ministérios abertos. Mas eu creio que Deus nos prepara para um momento de muita perseguição, de muita mudança em tudo. E se você ficar lutando para não perder a esposa, para não perder o marido, viver só esse ciclo, você não vai ter olhos para a obra de Deus. Mas se ambos, né, derem as mãos, assim também os filhos, né? Não se jogar em drogas, não se jogar no mundo. E se todos estiverem com um só objetivo, vocês vão ser muito usados na mão do Senhor. Eu não sei se eu vou ver, se eu vou estar junto, né, nessa parte, mas que o Senhor tem preparado vocês, Ele tem preparado, né?
Estamos praticamente como os 300, né? 300 homens de Gideão, né? Que o Senhor foi tirando. A gente podia até falar, né? Eles saíram, não, o Senhor foi tirando. O Senhor não quis que ganhasse a guerra com toda aquela gente que ele conhecia o coração. Conhecia que era coração o quê? Medroso, vaidoso, até pelo modo de tomar a água, né? Não é a vaidade de se cuidar, tá, gente? É a vaidade do coração. Porque eu não estou aqui para consertar pregação, tá, gente? Só deixa o relógio aqui para mim. Você consegue deixar um relógio? Ali eu não enxergo. Eu estou aqui só para... que eu tenho tantas coisas ministeriais que eu gostaria de falar com vocês, tantas coisas. E nem sempre dá, não é verdade? E daqui para frente, nós, do dia 5 em diante, a gente não pode mais atrasar o culto e vai começar antes, porque vai ter as aulas. Então, não vai ter mais esse contato. Praticamente, hoje é o último. Então, quando fala-se de vaidade, gente, quantas denominações tiraram coisas do dia a dia, né? O traje, a vestimenta, tanto homens quanto mulheres, comportamentos, mas são pessoas hiper vaidosas, que só gostam de ir onde estão sendo aplaudidos, glorificado eles e não a Deus. Se instrui na Bíblia, mas em favor próprio, para que seu ego seja massageado, sabe? E o Pai, ele não pega toda e qualquer oração. Não, pastora, não é toda oração que é alcançada por Deus? Não. Jesus mesmo mostra isso quando ele fala que 2 homens estavam orando no templo, um era fariseu e outro publicano. E o Senhor Jesus demonstra que ele não aceitou a oração, o Pai não aceitou a oração do fariseu. Porque o fariseu, ele tinha um ego. Ele estava na sua oração se posicionando no lugar de Deus, não é verdade? E aquele publicano ladrão, o Senhor ali escutava a sua oração. Então, não é toda oração que é ouvida, gente. Não estou falando no fato que é plano de Deus ou não é plano de Deus. Estou falando no fato da comunhão com Deus, o contato com Deus. Quantas orações você fez que você não recebeu aquilo que perdeu, mas você que você pediu, desculpa, você não recebeu aquilo que você pediu? Fizeram muitas orações? Muitas, né? Mas que você saiu satisfeito daquela oração, mesmo recebendo um não. Não é verdade? É a comunhão com Deus. É a que faz a diferença, é a que vai te mover. E quanto mais o Senhor cresce, mais a gente desaparece. E quanto mais a gente desaparece, mais frutos você vai dar. Os frutos não é você alcançar multidões. Porque, gente, hoje também lá na China, nós sabemos que é um povo muçulmano que está sendo morto por sua fé. E eles não creem que Jesus é o Filho de Deus. Então, morrer por religião, muitas pessoas morrem. Queridos, multidões seguindo, quantas multidões seguem as idolatrias dos deuses indianos, por exemplo? Que há pessoas escolhidas lá, deve ter, muitas. Que há pessoas que mesmo adorando outros deuses, passaram a ter entendimento que tem um Salvador, mesmo sem o conhecimento da palavra, deve ter. Confuso? Não, né? Porque o Espírito Santo está trabalhando. Eu falava com o irmãozinho, até o irmão da Alessandra, que ele sempre, desde que a pastora partiu, é muito educado, sempre perguntando como eu estou. Acabei até rindo com ele. Uma bênção. E, agora até esqueci o que eu ia falar. A gente estava falando de EQM, que foi muito interessante, que um domingo lá na Germânia, né, Lu, né, pastor Mário, eu estava falando da EQM. Quando chegamos em casa, estava passando no domingo espetacular. Falei, meu Deus, a gente está além do tempo, né? Mas a gente estava rindo que... Vocês já repararam
não sei se vocês já viram, EQM é experiência quase morte. Tem muitos relatos na internet. E geralmente quando a gente perde alguém, a gente quer saber como foi aquele momento da travessia, a gente quer saber de quem passou por alguma coisa semelhante. Então, eu acabei assistindo muitas coisas. Separei, porque o diabo ele pode vir até em anjo de luz querendo enganar até mesmo os escolhidos. Então tem muita doutrina ali, demoníaca, satânica, né, que o diabo pregou para as pessoas. Mas eu falei para ele, você já reparou que toda EQM que o coitado do espírita tem, o ateu, eles vêem um lugar lindo, uma cidade de ouro, rua de cristal, eles vêem um ser que eles acham que é Deus mesmo, atravessando eles. E toda vez que é experiência quase morte de crente, eles vão para o inferno. Gente, porque eu fui abrindo os EQMs de quem era crente, né? E todos eles, inclusive até tem o pastor Luciano Subirá contando de um amigo dele, que também pastor, que é o teu EQM, e o Senhor falou, você não vai entrar, porque... Então, o que eu reparei, que todos que eram crentes acabaram na EQM conhecendo o inferno. Bem, conhecendo alguns crentes, eu dou razão e acredito realmente que para aqueles que estão lá fora, o Senhor mostrou, olha, tem um novo céu e uma nova terra. E para aqueles que estão como os fariseus, dentro até de um cristianismo, mas achando que tudo pode em Deus, o Senhor falou, olha, você está no caminho errado. E o Senhor de todas as maneiras, Ele fala com cada um, fala com todos nós. Amém? Gente, eu sempre falo demais, né? Mas hoje é nosso último dia. Nós estamos vendo muito justo partindo, não estamos? Alguém tem compromisso para as 9? Pode falar, pastora, estou saindo, tá bom? Para as 8h30. Às vezes tem um jantar, né? Tem um miojo para comer junto, né? Faz igual eu falei assim para a Ritinha e para a Sandra, acho que foi também. Ontem eu saí e falei assim, como um homem que vai cortar o mato da minha casa, porque senão os vizinhos, né, não vão aguentar, que já tem a Chita, só falta o Tarzan e a Jane lá de tanto mato. Daí eu falei assim... Ele vai ir nessa semana, eu falei, eu vou estar o final de semana ocupado. Sabe quando você quer adiantar as coisas? Se eu pudesse, adiantava até a vinda de Cristo, né? Aí eu peguei e fui lá comprar os lanches, porque a pastora, gente, ela era um amor, ela preparava lanche, não era assim? Ela preparava lanche, ela deixava a criança do casal brincar na piscina, ela era desse jeito. Mas eu não sou muito igual ela, não. Eu era aquela que servia, tudo que ela falava, eu falava amém. Mas eu não tinha... Daí eu peguei, comprei os lanches. Quando era ontem, 11 horas da noite, eu comecei a ter ataque de riso. Eu falei, Ritinha, eu já estou comendo já o pão, a mortadela, o salame que eu comprei. Mas eu não sei se você tem esse compromisso, né? Se você tiver o pão com a mortadela para comer, tá, gente? Fica livre. Mas eu ando percebendo que está morrendo muito justo. Gente que fez diferença na história. Desde 2018, nós estamos vendo... Já desde Billy Graham partindo, a gente só está vendo pessoas desse naipe. Essa semana partiu a fundadora de Portas Abertas, ela já era bem idosa, vocês viram? Fundou aqui no Brasil, não afundou, fundou Portas Abertas, a igreja perseguida no mundo. Vocês acompanham a igreja perseguida no mundo? Tá certo. Porque hoje a igreja está mais perseguida do que nunca. E nisso está ficando os filhos, os netos das pessoas, não é verdade? Então a gente vê youtuber que a gente acompanha, que perde pai, outro que perde não sei quem, e tudo gente de Deus, aqueles que eram o sustento da família, como diz a Bispa Miriam, o oráculo da família, né? Aqueles o qual eles iam lá consultar diante de Deus. E só que está ficando dois tipos de geração. A geração como nós aqui que estamos aqui hoje, e alguns de nós, que ao perder nossa líder, nós passamos a fazer aquilo que ela ensinou. Não falar mal dos outros, seguir em frente, fazendo aliança com Deus, esperando a volta de Cristo, praticando a caridade, tudo. E eles,
Muitos deles estão assim, olha, a igreja não foi tudo isso para mim, começou por defeito. Tem outra parte, em todos os lugares. A igreja me desprezou, não tratou bem o meu pai, não tratou bem a minha mãe, sendo que tratou. A gente que vai acompanhando vê que não tem mais o que fazer. Chega uma hora, Deus fala o quê para a gente? Não. Tem a hora que fecha a porta. Na vida de todos nós, vai chegar um momento que fecha uma porta que ninguém pode abrir. E os crentes de hoje em dia não estão mais acostumados com o fechar de porta. Não é verdade? Porque nós somos acostumados que tem que curar as multidões. Gente, pararam em Jesus curando os leprosos. Pararam só na parte de Jesus curando a mulher do fluxo de sangue. Qual outro aí? Fala aí, Tiago. Fala um milagre de Jesus de cura. Cego. Qual outro mais? Outro mais. Vai falando aí os milagres. Paralítico, surdo-mudo, né? Lembraram aí dos milagres de Jesus? Tirar a pedra, está tirando pedra do rim já. Tirando a moeda do peixe. A cura da sogra de Pedro. Também multiplicação de pães e peixes, né? Financeiro, cura. E esqueceram que a gente vai para a cruz. A gente vai para a cruz. Né? Há momentos, os discípulos entenderam que a gente vai para a cruz. É o modo figurado de falar, tá, Yuri? Não é real que a gente vai ficar crucificado. Mas os discípulos no passado ficaram crucificados. Eles foram, né? Literalmente, né? Crucificados. E estão esquecendo, mas mesmo no mais romântico de nós, o cristão mais romântico, que fala bonito, que vê, sabe, beleza em tudo, que é otimista, que não aceita palavras ruins, até para esse coitado, vai vir um momento de luta. Só que tem que estar preparado, assim como eu estava falando, para enfrentar o que está para vir, nós temos que estar estruturados. E nós temos que pegar essa coisa valiosa que todos nós aprendemos e utilizar. Melhor ser como Abigail, da pregação, do que sermos tolos. E nós temos que enfrentar tudo isso. Então tem muita gente que está criando ministério, igreja. Até um irmãozinho falou assim, pastora, fulano de tal, quando reclamava de ser pastor em tal ministério, o pai dele simplesmente falou assim, filho, a gente abre uma igreja. Como se fosse abrir um boteco, gente. Como se fosse abrir um mercadinho. Sem compromisso nenhum com a realidade das batalhas espirituais. Sabe, porque não gostou da doutrina. Porque não deixou roubar dentro da salva. Não deixou o pastor roubar na salva. Nem se usa mais essa palavra, né? Mas porque não deixou roubar. Porque não deixou pegar ilicitamente o dinheiro da igreja. Então eu vou criar uma igreja. Sempre pelas 30 moedas de prata, né, gente? Por mais que a gente quer mudar a história, as 30 moedas de prata, ela lateja, né? Na situação toda e qualquer, não é verdade? Então, mas nós não queremos mudar o Evangelho. Nós queremos fazer dele pleno, fiel, puro e verdadeiro. Aleluia! Glória a Deus! Então, que o Senhor os abençoe. Como olha, falei pastora Gisele, doutora Gisele desejou e eu tomei posse, porque a gente sente falta de pessoas que direcionam bênção. Só vou dar um alerta até, eu falei assim, Miriam, fala para o Iago separar a pregação, porque a gente não aguenta ficar escutando a parte de louvor, as outras partes, mas você pregando é muito bonito, eu quero passar para a minha turma. E ontem ela tinha chegado de quase 1.000 quilômetros de viagem, de carro, ela, o esposo e o filho foram numa missão, bate e volta, sabe? Bate e volta. Foi num dia, voltou no outro. Eu falei, meu Deus, vocês são demais, né? E daí, eu não sabia, ela ia pregar. E quando foi à noite, eu estava escutando a pregação dela, eu fiquei maravilhada, porque eu conheço a linha de raciocínio dela e eu vi algo fabuloso. Eu falei, Miriam, foi demais, foi lindo, foi o evangelho que a gente realmente... crê, né? Ela falou, olha, Kel,
eu fui tomada pelo poder de Deus. O caminho inteiro foi me dando a palavra, e eu não tive nem tempo de ler, porque era muito difícil, mas o Senhor foi me dando a visão, e eu tenho que obedecer mais a Deus. E conforme ela falava, eu ia sentindo a presença de Deus, ia fazendo confissão de fé, de entrega junto pelo YouTube, né? Aí eu pensei, é isso que esse povo sente, né? Na hora das nossas mensagens, na hora da pregação. E algo ela falou que me chamou a atenção, que eles receberam dos presidentes deles lá, sobre a Ucrânia, que eles estavam passando o maior avivamento da história deles, a igreja. Vocês sabiam? Eu não sabia. Diz que eles estavam... Sim, eu vi um pedacinho deles orando, mas diz que de 2021, quantos milhões foram salvos, batizados. Então, a perseguição deles não é por fronteira, a perseguição deles não é pelo gás, a perseguição deles não é pela, como chama, da Europa, lá como chama, OMS, OTAN, desculpa, OTAN, não é pela OTAN, a luta deles é porque entrou avivamento, gente, porque eles desceram as águas, porque eles estavam se entregando ao Senhor. E diz que tem um pastor deles que está lá no meio das coisas, que eles já sabiam que o ataque ia vir na cidade, ele tentou salvar vidas para Cristo até a última hora. Daí eles foram para os abrigos, e os abrigos é uma porcaria, vocês sabem disso, né? Que é garagem, não é igual a Israel, é a garagem do lugar. E eles foram para o abrigo, mas diz que até, pensou, Nivaldo, que lindo? Até a última hora ele pregando e libertando as vidas das garras de Satanás, porque entenderam que salvar uma alma não é tirar debaixo de um escrômulo, mas salvar uma alma é tirar das garras do diabo. Amém? Está gravando? Tá, depois qualquer coisa a Bit corta. Eu estava chegando aqui e eu dei uma paradinha, tinha uma família vindo, né? Eu estava pegando uma coisinha, de uma família bem bonita vindo, 3 criancinhas, o marido, a esposa. E o marido e a esposa com a cerveja na mão. Só que as menininhas, gente, elas começaram a apontar sem parar a igreja. Sem parar a igreja, e querer entrar na igreja. Aí eu abri o vidro, abri o vidro e comecei a conversar. Que meninas mais lindas que quer a igreja, porque o casal estava discutindo. A igreja é maior que Deus, ela falava meio bêbada. Ele falava, não, Deus é maior que a igreja, também meio bêbado, né? Tão bonitos. E daí eu comecei a falar, e passei uns minutinhos ali falando, o dia que vocês quiserem entrar, vocês serão bem-vindos. Realmente, ali é só um templo, mas você e eu somos a igreja, e está na hora de você voltar para Jesus. Umas crianças escolhidas que querem Jesus, e fui falando, fiquei uns minutinhos ali falando com eles. Daí ela já começou a chorar, gente. A mulher, eu falei para ela, eu sou a pastora Raquel, e você vai ser sempre bem-vinda aqui com a sua família. Aí ela começou a chorar, meu Deus, que bênção, nós somos convidados pela própria pastora, que bênção. Gente, eu já entrei tão cheia de alegria, tão cheia de Deus, sabe? Se cada um de nós conseguirmos fazer isso, sabe? E comprar um pãozinho aqui perto de propósito, e até ali não sei onde de propósito, sabe? Só para poder falar de Jesus. Mas, gente, como dizia a nossa amada pastora Clau, eu tenho uma raiva daquela parte saudosa, gente. Se eu pudesse, eu dava na cabeça de quem fala. Mas, desculpa se você fala. Para mim, sabe? Está vivo na minha memória, está na glória, mas está... Como dizia a nossa amada pastora Clau, né? O peixe está se jogando para nós, gente. Os peixinhos, sabe, pequenininhos, pulava. Acho que só não entraram por causa que estava com a cerveja na mão. Pulava os peixinhos, gente, querendo entrar. Vamos agora fazer uma oração. Bem unidos, para que a campanha que vai começar seja uma bênção. Para que as aulas que vão começar dia 5 sejam uma bênção. E para que vocês consigam falar de Jesus. Gente, eu falo muito, eu, pastora, sempre evangelizamos muito, mas é sempre para pessoas que acabavam morando longe, o horário de trabalho não bate. Mas vamos pedir para o Senhor mandar aquele que vai querer bem o horário do nosso culto? Aquelas pessoas que vão conseguir atravessar até arame farpado e chegar? Então fique em pé. Aleluia, Jesus.
Você agora... Ai, como é ruim orar de máscara, né? Muito ruim, né? Vocês viram que no Jockey Club está lá multidão pulando no carnaval? Não tem nem onde encostar de tanta gente que tem. Filmaram por cima. Mas é de rico, né? Rico pode. Se pagar R$600 para entrar, você não pega Covid, tá? Rico pode. Mas deixa, está igual no tempo de Noé mesmo, nas suas orgias, nos seus pecados, né? Mas nós vamos crer agora. Mesmo, sabe, com máscara, sem máscara, você vai agora se derreter na presença de Deus. Você vai apresentar uma pessoa para Deus. E sabe quem é essa pessoa? Você. Você vai apresentar você mesmo para Deus. E vai falar, Senhor, eis-me aqui. Usa-me. Senhor, eu me quebranto na Tua presença. Não deixa as águas do Nilo entrar em mim. Não deixa as águas do dilúvio entrar em mim. Senhor, me encha do Teu Espírito agora. Vai falando com o Senhor Teu Deus, para que você seja instrumento nas mãos do Senhor. Oh, Pai amado, bendito Deus, nós Te louvamos e Te agradecemos por esse culto tão lindo, meu Pai, onde todos que subiram ao altar foram usados na Tua presença. O último, Senhor, que eu vou dar desses ensinamentos, Pai, mas eles vão estar esse ano inteiro lutando em favor das almas, lutando em favor do ministério que o Senhor colocou neles há muitos anos e que já está num bom tamanho, já floresceu e agora chegou a hora de dar frutos, meu Pai. Senhor, meu Deus, faça agora o Teu milagre. Talvez, Senhor, eu nem vou dar mais tantas coordenadas daqui para frente. Talvez, Senhor, eu nem vou estar tão presente nos cultos, meu Pai. Mas, Senhor, eles vão ser direcionados pelo Teu poder e pelo Teu Santo Espírito. Senhor, que cada um deles tenha uma capacidade vinda do trono. Primeiro, Senhor, que haja sempre o quebrantamento de coração. Segundo, meu Pai, que eles tenham ouvidos apurados para ouvir a Tua voz, meu Pai. Senhor, que eles possam ver além do que os olhos alcançam através dos Teus olhos, meu Pai. A maior capacidade que eu já vi numa pessoa no altar, Senhor, não é saber música, não é saber a Bíblia de cor, não é saber falar outros idiomas, nem mesmo a língua dos anjos. Senhor, o maior talento que eu já vi no altar foi um coração quebrantado, entregue diante de Ti, que eu buscava de dia e de noite, que todos os instantes perguntava, Pai, aonde eu estou errando contigo? Me conserta, Senhor, que todas as vezes que eu vi essa pessoa subindo ao altar, ela, Senhor, não era mais ela, mas não somente no altar, dentro de casa, na rua, nas conversas, na internet, era uma pessoa entregue, quebrantada, que amava a Ti acima de tudo, Senhor, e ao próximo como a si mesmo. Meu Deus, então levanta os filhos, Senhor nosso, na fé, para que sejam também talentosos em se quebrantar na Tua presença, talentosos em derramar o coração no altar, talentosos, meu Pai, em buscá-lo de dia e de noite, talentosos no arrependimento, talentosos no perdão, talentosos em compreender a dor do aflito, talentosos, Senhor, em saber o lugar diante de Ti. Assim serão capacitados para as outras boas obras, meu Pai. Oh Deus, quanto mais santidade, mais nós podemos vê-lo diante, Senhor, de uma pessoa. Então santifica os casais, santifica os jovens, santifica os idosos, proteja as crianças, meu Pai. Oh Espírito Santo de Deus, eu entrego todos que têm estado comigo, Senhor, no altar, todos
todos que têm participado dessa obra com fidelidade, com o coração entregue. Ó Deus, coloca capacidade, coloca do teu Espírito, coloca unção, coloca talento, coloca graça, que quando eles abrirem a boca deles, seja no serviço, seja na rua, seja em casa, seja nos altares, nós subimos com Jesus, que não sejam eles falando, mas que seja o teu Espírito que fala por eles. Capacita na mídia, capacita na música, capacita na palavra, capacita no dia a dia para ganhar o seu pão, capacita para ter uma administração, Senhor, mas principalmente para se dobrar diante da tua presença. Abençoa minha família na carne, abençoa a família de cada um, Senhor, que todos sejam tomados pelo teu querer e a tua vontade, meu Pai. Abençoa, Senhor, os meus irmãos que estão aqui, meu Pai. Abençoa o nosso governo, abençoa o nosso presidente, capacita-o para toda boa obra, meu Pai. Abençoa o teu povo que está na face da terra sofrendo perseguições. Dá forças para o teu povo, Senhor. Dá forças para o teu povo atravessar a tribulação. Dá forças para o teu povo passar a perseguição. Dá forças para o teu povo, Senhor, atravessar. Oh Deus, e se nós temos que atravessar também daqui em diante, meu Pai, lutas maiores do que essa, capacita o teu povo, Senhor. Dê capacidade ao teu povo, enche do teu Espírito Santo, tira de nós os costumes errados, os costumes fofoca, de mentira, de pensamentos contrários, o costume, Senhor, de olhar pelo ângulo que não deve, falar o que não deve. Tira de nós os costumes carnais e banais e coloque em cada um de nós o teu poder e o teu Espírito. Senhor, eu te peço pela Stephanie, enche ela do teu Santo Espírito, meu Pai. Eu te peço pelo Tiaguinho, completa a vida deles, o Yuri, o Wanderson, o Pastor Mário, a Fátima, a doutora Gisele, a Fabiane, o Augusto, o Célio, a Tati, o Richard, a Gabi, a Alessandra, a Sandra, o Fábio, o Samuel, a Nadim, o Jaime, o irmão Nivaldo, a Cleuto, o Fábio, o Cristiano, Senhor. Ah, Deus, abençoa a Lúcia, a Alzira, a Michele, o Isaac, a Clarinha, o Diguinho, o Andrada, o Djalme, eu, Senhor. Nos abençoa, Pai, nos encha do teu Espírito, encha a Fabi do teu Espírito e da tua graça, enche do teu poder e da tua misericórdia. Oh Pai, capacita-nos, enche-nos da alegria, a alegria que tu davas aos teus discípulos quando eles iam levando o evangelho das boas novas, iam fazendo os milagres e as multidões os acompanhavam e eram batizados nas águas, e eram batizados no Espírito Santo, e eram presos por amor a Cristo, e eram açoitados por amor a Cristo, mas eles tinham uma alegria sobrenatural, e essa alegria que eu quero que o Senhor deposite na tua igreja. Subimos com Jesus, os que estão presentes, os que estão ausentes, sejam alcançados por essa alegria, alegria de serem instrumentos na mão do Senhor, alegria de serem usados na mão de Deus, alegria de sentir a tua voz enquanto eles dormem, de ser reveladas coisas em sonhos, de ser reveladas as tuas promessas no coração. Enche do teu Espírito, enche da tua graça, enche da tua misericórdia, Senhor. As irmãs e os irmãos que estão fazendo cursos e faculdade, que tudo que eles estão fazendo seja para a honra e glória do teu nome, que a tua glória seja manifesta
resta neles, aonde estiverem, sejam luz, coerentes, sábios, e tudo que fizerem seja para a glória de Deus, aleluia. Livra as crianças, Senhor, do homem mau e da mulher má. Livra as nossas criancinhas de todo abuso, de toda morte da alma também. Livra, Senhor. Pai, põe masculinidade nos homens, não é a grosseria, não é o machismo, mas coloca nos teus homens, nos varões, Senhor, a liderança com capacidade, o posicionamento de homens sábios, de homens capazes, de homens supridores, de homens direcionados pelo teu poder. Coloca neles a liderança pura, aquela que está em Cristo Jesus, meu Pai. Senhor, põe a força e a capacidade que havia no teu filho enquanto ele andava nessa terra, que há no teu filho depois de ressurreto. Põe nos homens, nós subimos com Jesus, coerência, capacidade, liderança, sabedoria, força. Põe, Senhor, põe cura, põe milagre, põe, Senhor, cura, tira a canseira da alma, e coloca o vigor para levar as boas novas, meu Pai. Todo espírito de enfermidade, todo espírito de doença, caia por terra, todo mau funcionamento, e venha o poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém? Pode desligar. E graças a Deus. Obrigada, queridos.